Olá pessoal, aqui mais uma vez para mais um vídeo falando sobre aqui o conteúdo do livro O Negociador. No vídeo anterior nós terminamos falando aí da oração do guerreiro e de como as coisas não são fáceis, né, na vida da gente. É importante entender que, e a gente vai falar mais para frente isso com mais detalhes, a zona de desconforto é o ambiente, é o habitat nosso das tropas de elite e por que não das empresas de alta performance. E agora eu vou fazer a finalização do primeiro capítulo, do 2 e do 3, né? Nesse vídeo aqui. Porque quando eu fui chamado para fundar o GAT, eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos, numa formatação do GAT, um trabalho de pioneirismo junto com alguns outros oficiais e também alguns integrantes da tropa. Foram todos trabalhos iniciais, muito esforço para poder formatar, criar o grupo de forma orgânica. E no decorrer desses 4 primeiros anos eu atuei no GAT com uma pegada muito, à época, muito forte. Aliás, a alternativa à negociação nem existia de uma maneira estruturada, né? Nós éramos praticamente uma tropa de chegar lá e resolver custe o que custar. Era essa a realidade. No livro eu detalho um pouco mais essa questão, mas o fato é que eu atuei dessa maneira, de uma maneira muitas vezes não adequada nos princípios de hoje, no sentido de, às vezes, até iludir o criminoso durante uma ocorrência para fazê-lo se render ou para nós promovermos uma ação tática mais enérgica. Foi assim durante os 4 primeiros anos no meu trabalho lá, era essa a visão que nós tínhamos. Aí eu saio, eu fico 6 anos fora do grupo, fazendo outras atividades na instituição, e aí 6 anos depois eu sou chamado para comandar o GAT. Foi quando eu fui recebido pelo coronel Jairo Paes de Lira. Eu chego lá, encontro boa parte da minha tropa, aquelas pessoas estavam lá ainda. Tropa de elite, empresa de alta performance, tem baixo turnover, isso é um ponto importante. Aí me confraternizo com eles, sou apresentado a alguns novos, porque sempre tem uma pequena rotatividade. E aí vem o capítulo 2, que foi a primeira ocorrência como comandante. Foi uma ocorrência aqui no centro de São Paulo. O GAT foi chamado em apoio aos policiais de área que não tiveram condições de dar finalização da ocorrência. E quando eu cheguei lá como negociador, à época, né, assumindo esse papel meio misto de comandante e negociador, porque não existia outra pessoa para isso daí, quando o criminoso percebeu a minha presença, a minha marca, né, GAT na ocorrência, ele simplesmente usou a seguinte expressão em total descontrole, falou assim: "E GAT não, GAT é tiro no coco". Em outras palavras, ele quis dizer que a situação tinha piorado para ele porque chegou a tropa de extermínio. Quando eu vi isso, quando eu percebi isso, que a presença nossa, dos especialistas, piorou a situação, eu fui tomado de um choque enorme. Eu não acreditava que 6 anos tinham se passado, quanta coisa mudou no nosso país e nós continuávamos com essa mesma reputação de uma tropa de extermínio. Aliás, aqui a grande sacada, né? Embora nós tenhamos sido criados para salvar reféns, a bem da verdade, o nosso cliente numa ocorrência é o criminoso. Com ele que eu converso, é com ele que são tratadas as questões para poder resolver aquela crise. O refém, em geral, é tido como, entre aspas, uma mercadoria. Ele está ali ensimesmado, está amedrontado, não tem muito o que fazer. E é com o criminoso que a gente negocia. É o criminoso ou o outro lado da mesa, vamos dizer dessa maneira. E o outro lado da mesa, que era o meu cliente nesse caso, ele não confiava na gente. Foi um choque para mim. A gente ainda continuava com uma reputação muito ruim sob o ponto de vista do nosso cliente. E aí entra o capítulo 3, que é bem curtinho, quando eu falo que nessa hora surgiu em mim uma força enorme chamada indignação. A indignação tem um motor potente. Quando você alcança o nível da indignação, ele vem acompanhado das palavras basta, chega, acabou. E aí, obviamente, nessa ocorrência, a gente teve que fazer um retrabalho para fazer restituir a situação ao status quo que estava antes da minha chegada, e aí aplicamos as técnicas, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados, e eu voltei para a base com esse sentimento de indignação muito forte em mim, pois todo mundo na sala de aula
E o GAT é cheio de ritualísticas, uma delas é o debriefing da missão, a gente põe todo mundo na sala de aula para discutir o que houve de certo e o que houve de errado, e aí após ouvir, né, as manifestações dos meus companheiros, dos meus subordinados, eu lembrei de uma lição de liderança. E um líder tem 3 momentos, né? Tem hora que a gente fica vendo a banda passar, tem hora que você é instrumentista de uma banda, mas tem hora que é você que fala por onde a banda vai passar. E aqui uma lição importante. Um líder não delega a responsabilidade. Um líder delega tarefas. A responsabilidade é indelegável. E naquele momento ali, eu era o capitão, eu era o comandante, e a palavra comandante é muito sábia, porque comandante manda com, mas a decisão, quem dá o norte, quem dá o caminho é o comandante. E naquele dia, depois de ouvir todas as suas observações sobre o andamento da ocorrência e como ela foi conduzida, naquele dia eu paguei uma missão. E a missão foi, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o criminoso chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero ter tanta credibilidade sob o ponto de vista do meu cliente que a minha palavra tem que ter peso. A palavra de um negociador do GAT tem que ter peso. Essa é a finalização do capítulo 1, do capítulo 2, a primeira ocorrência, e o capítulo 3, o sentimento de indignação. E nos próximos vídeos nós vamos falar como isso foi perseguido. Foram 7 anos de trabalho e no decorrer desses 7 anos, e aí o conteúdo do livro, nós estamos trabalhando nesse conteúdo as ferramentas que foram úteis para mim para chegar na surpresa final que eu vou falar lá no último vídeo. Como nós chegamos a uma ressignificação da visão do GAT, que até hoje ela é inspiradora para outras polícias no Brasil e, por que não, no mundo. A palavra de um negociador do GAT não faz curva. É isso o vídeo de hoje. Super abraço a todos vocês, força e honra e até o próximo episódio.